A dormição de Nossa Senhora. Há momentos em que o silêncio de Deus parece mais profundo do que as palavras. A dormição de Nossa Senhora nos conduz justamente a esse mistério, o momento em que Maria, aquela que acolheu o Verbo em seu ventre, encerra sua peregrinação terrena e adormece no Senhor. A Igreja chama esse acontecimento de dormição, porque, na tradição cristã, a morte de Maria não é contemplada simplesmente como um fim, mas como uma passagem marcada pela esperança. Aquele corpo que foi morada do Salvador não pode ser compreendido separado da obra da graça que Deus realizou nela. Maria viveu toda a sua existência, apontando para Cristo. Desde o seu faça-se, na Anunciação, até o silêncio doloroso aos pés da cruz, a sua vida foi uma contínua entrega. Por isso, também na hora de sua partida, ela nos ensina algo profundamente teológico. Quem aprende a entregar a própria vida a Deus, não precisa enxergar a morte apenas como uma perda, mas como um encontro definitivo com aquele a quem amou. Na dormição, contemplamos uma mulher que não pertenceu a si mesma. Maria foi totalmente de Deus. O seu coração foi o primeiro santuário humano do Verbo encarnado. O seu ventre foi o primeiro altar, onde o Filho de Deus quis se habitar. Os seus braços foi o primeiro lugar, onde a humanidade pôde contemplar o rosto de Cristo. E existe aqui um mistério belíssimo. Maria, que um dia adormeceu segurando Jesus nos braços, agora é contemplada pela Igreja, como aquela que adormece nos braços da esperança. A tradição católica, especialmente no Oriente, conservou com grande profundidade essa imagem da dormição. No Ocidente, a fé na Assunção proclama que Maria, terminada a sua vida terrena, foi elevada à glória celeste em corpo e alma. O dogma definido por Pio XII em 1950 não determina se Maria morreu ou não antes de sua assunção, deixando essa questão aberta. O que a Igreja afirma solenemente é que ela foi assumida à glória celestial. Isso nos revela algo maior do que uma simples reflexão sobre a morte de uma mulher santa. A dormição de Maria aponta para o destino final daqueles que vivem unidos a Cristo. Maria é o sinal antecipado daquilo que Deus deseja realizar em toda a Igreja. Nela contemplamos a criatura plenamente alcançada pela graça, a mulher que não apenas recebeu Cristo, mas permitiu que Cristo moldasse toda a sua existência. Por isso, olhar para a dormição de Nossa Senhora é olhar também para a nossa própria eternidade. Nós vivemos em uma cultura que tenta esconder a morte. Falamos pouco sobre ela, fugimos dela, tememos pronunciar o seu nome. Maria, porém, ensina a olhar para esse mistério com os olhos da fé. Ela nos recorda que a última palavra não pertence ao túmulo. A última palavra pertence à ressurreição. Cristo venceu a morte, e Maria, de modo singular, participa da vitória de seu Filho. A Assunção é a consequência dessa vitória de Cristo, aplicada de maneira especial àquela que foi a sua mãe, e a serva perfeita do Senhor. Mas há ainda uma pergunta que a dormição coloca diante de nós.
Como estamos vivendo, enquanto ainda estamos a caminho? Por que ninguém aprende a morrer para Deus no último instante, se nunca aprendeu a viver para Deus, durante a vida? Maria não esperou a última hora para dizer o seu sim. O seu sim começou na Anunciação, e continuou através de cada etapa de sua existência. Ela disse o seu sim, quando recebeu uma missão que não compreendia totalmente. Disse o seu sim, quando precisou caminhar na fé. Disse o seu sim, quando não encontrou um lugar adequado para o nascimento de seu filho. Disse o seu sim, quando Simeão anunciou que uma espada atravessaria a sua alma. Disse o seu sim, diante da cruz. E agora, contemplando a sua dormição, compreendemos que toda a sua existência foi uma preparação para a entrega definitiva. Talvez essa seja uma das maiores mensagens espirituais da dormição. A santidade não consiste apenas em saber viver, consiste em aprender a se entregar-se. Maria não segurou Deus para si. Ela recebeu, amou e se entregou. Não tentou controlar os caminhos do Senhor. Guardava os acontecimentos em seu coração e caminhava na confiança. E nós? Quantas vezes queremos controlar tudo? Queremos controlar o futuro, as pessoas, os acontecimentos, os nossos próprios sofrimentos, e até os planos de Deus. Maria nos ensina o contrário. Ela nos ensina a dizer: Senhor, eu não compreendo tudo, mas confio em Ti. Essa é a verdadeira espiritualidade da dormição. Não é uma espiritualidade de desespero diante da morte, mas de confiança diante do mistério. Quando a Igreja contempla Maria adormecida, contempla também a esperança cristã de que a morte, para aqueles que pertencem a Cristo, não é a destruição da pessoa, mas a passagem para a plenitude da vida, prometida por Deus. Por isso, a dormição de Nossa Senhora também consola aqueles que choram. Talvez alguém esteja vivendo o luto de uma pessoa amada. Talvez alguém esteja com medo da própria morte. Talvez alguém esteja enfrentando uma fase em que tudo parece estar chegando ao fim. Maria nos convida a não confundir o fim de uma etapa com o fim da esperança. O cristão pode chorar, porque a fé não elimina a dor. Mas pode chorar com a esperança, porque Cristo transformou o sentido da morte. E diante desse mistério, Maria permanece como mãe. Aquela que esteve junto de Jesus na hora da cruz, continua sendo, para nós, uma presença materna que aponta para Ele. Ela não ocupa o lugar de Cristo. Ela nos conduz a Cristo. Toda verdadeira devoção mariana termina em Jesus, porque foi exatamente isso que Maria fez durante toda a sua existência. No Evangelho, quando alguém percebe a sua presença, ela aponta para o Filho. No Calvário, ela permanece junto da cruz. Em Caná, a sua orientação continua ecoando através dos séculos. Fazei tudo o que ele vos disser. E talvez essa seja a melhor maneira de contemplar a sua dormição. Não apenas olhando para Maria que adormeceu, mas perguntando:
Estou aprendendo a viver como ela viveu? Quando chegar a minha última hora, terei colocado a minha confiança em Deus? Terei amado? Terei perdoado? Terei buscado Cristo? Terei aprendido a entregar? Porque o grande ensinamento de Maria não está apenas no modo como ela partiu, mas no modo como viveu. Ela nos mostra que uma vida entregue a Deus não termina no vazio. Termina nas mãos daquele que nunca abandona os seus. Por isso, nesta contemplação da dormição de Nossa Senhora, podemos rezar: Maria, Mãe da Esperança, ensina-nos a viver de tal maneira unidos a Cristo, que quando chegar a hora de nossa partida, o nosso coração não se agarre ao medo, mas se entregue à misericórdia de Deus. Ensina-nos a dizer o sim, nas pequenas coisas. Ensina-nos a confiar, quando não compreendermos. Ensina-nos a permanecer junto da cruz, quando a dor chegar. Ensina-nos a guardar a palavra no coração. E, sobretudo, ensina-nos a fazer aquilo que fizeste, durante toda a tua vida. Entregar tudo a Deus. Que a tua dormição nos recorde que o cristão não caminha para o nada. Caminha para Cristo. E que a tua assunção nos faça levantar os olhos para o céu, lembrando-nos de que fomos criados, não para permanecer eternamente presos à fragilidade deste mundo, mas para participar da vida plena que Deus preparou para aqueles que o amam. Nossa Senhora da Dormição, rogai por nós. E quando chegar a nossa hora de adormecer para este mundo, que possamos despertar para a eternidade, nos braços da misericórdia de Deus. Amém. Albert Apolinário. Queridos membros do canal, pensamentos que a vida nos descreve. Caminhamos por dias acelerados, onde as vozes do mundo parecem gritar cada vez mais alto. Entre o som das notificações, as preocupações com o amanhã, o cansaço do trabalho e as complexidades dos relacionamentos, muitas vezes nos sentimos perdidos em um labirinto de ansiedades. E neste cotidiano, é que a nossa alma clama por um porto seguro, por uma bússola que não falhe. A vida nos descreve tantos caminhos, mas é pela fé que nos aponta o destino real, a eternidade. Como cristãos católicos, apostólicos e romanos, sabemos que a nossa caminhada terrena não é um ato isolado. A cada desafio diário, a cada alegria e a cada lágrima, ganham um novo significado, quando iluminados pela sã doutrina da nossa Santa Igreja. Evangelizar não é apenas falar de Deus em momentos de isolamento, mas sim trazer a presença de Cristo para o centro da nossa vida, para as nossas escolhas, para o trato com o próximo e para a edificação do nosso espírito. A verdadeira fortaleza espiritual nasce do joelho no chão e do coração aberto. Quando nos unimos em oração, especialmente através dos terços inéditos e meditados, criamos um escudo contra as ciladas do inimigo, e fortalecemos a nossa devoção, nos dando a resistência nas provações da vida, no exemplo dos santos e santas que nos precederam. Não a olhar para o passado, mas sim,
encontrar os modelos vivos de coragem, de pureza e de fidelidade a Cristo. Eles enfrentaram as mesmas fraquezas humanas que nós enfrentamos hoje, mas venceram pelo amor à Eucaristia e pela intercessão da Virgem Maria. Venerá-los é reconhecer a vitória da graça divina na fragilidade humana. Faça parte da nossa família virtual. O canal Pensamentos que a Vida nos Descreve nasceu com um propósito claro e inegociável: ser um farol de evangelização 100% católico, fiel ao magistério da Igreja. Queremos caminhar ao seu lado, oferecendo as reflexões profundas sobre o nosso cotidiano, os conteúdos que alimentam a nossa alma, e os momentos de orações que renovam as nossas forças para a batalha diária. Para que esta semente da Palavra de Deus continue a germinar e alcance a muitos corações sedentos, nós precisamos de você. A internet é um vasto mar, e nós somos os pescadores de homens e mulheres que Cristo chamou. Inscreva-se em nosso canal e seja membro. Não perca nenhuma de nossas reflexões e terços inéditos, da nossa catequese aprofundada nos ensinamentos do Papa, além das curiosidades, nos vários âmbitos da nossa Igreja e da sua história. A sua inscrição nos fortalece em nossa caminhada de fé, dando seguimento aos ensinamentos de Cristo. Envie os nossos vídeos para os seus amigos, os seus parentes e os seus familiares. Às vezes, uma reflexão compartilhada é o abraço de Deus que alguém precisava receber hoje, no seu grupo de WhatsApp da família. O canal é feito para a sua edificação. Use o campo dos comentários para dar as suas sugestões, interagir conosco e nos ajudar a melhorar continuamente a nossa estrutura e os nossos conteúdos feitos com exclusividade para você e seus familiares. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Um grande e forte abraço a todos vocês. Canal Pensamentos que a Vida nos Descreve. Juntos somos mais fortes.